E esse texto que eu passei para vocês, primeiro capítulo desse, o meu é um pouco diferente de vocês, mas é o mesmo texto, é porque essa é outra tradução. Ele trata exatamente disso, né? Aqui o Deleuze, ele está querendo problematizar essa relação entre sujeito e objeto, né? Como entidades divorciadas, por assim dizer, né? Você aqui, o objeto ali, né? Dentro de uma lógica de uma filosofia da representação, né? Ou seja, na qual o propósito é conhecer um objeto, né? A partir de um determinado modelo pré-estabelecido, né? Então, nesse sentido, antes de tudo, é preciso a gente não entender como aqueles tipos de entrevista, né? Que você já, né, tenta prever o que vai acontecer, né? Segundo o Deleuze, isso significa esmagar o desejo do encontro, né? Aquilo que é produzido na própria relação. A arte de construir um problema é muito importante. Inventa-se um problema, uma posição do problema antes de encontrar uma solução. Nada disto é feito numa entrevista, né? E ele está problematizando aquela ideia de você já partir com questões pré-formuladas, né? Numa conversa ou numa discussão. Ele vai começar, então, a fazer essa relação entre aquilo que seria o encontro por oposição a uma entrevista. Isso porque essas entrevistas, elas são como que presas a um passado ou a uma expectativa de futuro, né? Ou seja, eles estão, de certa forma, estriadas, né? Ele vai até falar aqui, né? As questões na 12 já, né? Na outra página. As questões estão normalmente numa relação de tensão com o futuro ou com o passado. O futuro das mulheres, o futuro da revolução, o futuro da filosofia. Mas durante esse tempo, enquanto andamos à volta dessas questões, há devires que operam em silêncio, que são quase imperceptíveis. Aí, ó, pensa-se demasiado em termos de história, pessoal ou universal, né? A história é o quê? É aquilo que já está estabelecido, né? São as ordens dominantes, né? E dessas ordens dominantes e dos modelos é que se projeta um futuro. Por isso que os devires nunca são históricos, né? Os devires são aquilo que escapam à história. O devir não tem futuro, ele tem meio, né? Então ele vai dizer, ó, continuando ainda nessa página, né? Eu estou na segunda página, né, do texto. Os devires são geografia, são orientações, direções, entradas e saídas. Há um devir mulher que não se confunde com as mulheres, o seu passado e o seu futuro. E é necessário que as mulheres ingressem nesse devir para escapar do seu passado e ao seu futuro, a sua história. Devir nunca é imitar, isso é importante, nem fazer como, nem uma sujeição a um modelo, ó, isso aqui é fundamental, seja ele de justiça ou de verdade. Aí descendo um pouquinho mais, ele vai falar: os devires não são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de núpcias entre dois reinos. As núpcias são sempre contra a natura. As núpcias são o contrário de um casal. Já não são máquinas binárias. Questão, resposta, viu? Masculino, feminino, homem, mulher, etc.
Uma conversa poderia ser isso. Simplesmente o traçado de um devir. Aí esse exemplo dele é bem legal, né? Acho que eu já até falei para vocês. A vespa e a orquídea dão um exemplo. A orquídea parece formar uma imagem da vespa, mas de fato há um devir vespa da orquídea, um devir orquídea da vespa, uma dupla captura, uma vez que aquilo que cada um devém não muda menos do que aquele que devém. A vespa devém parte do aparelho reprodutor da orquídea, ao mesmo tempo que a orquídea devém órgão sexual da vespa. Um único e mesmo devir, um único um único bloco de devir. Então essa ideia aqui é fundamental então para entender a diferença entre o devir e uma representação, né? E um modelo, né? Ou seja, o devir não é imitar, o devir não é fazer como, o devir também não é se sujeitar a algo ou qualquer tipo de modelo. O devir, então, nesse sentido, é muito mais uma captura, né? Você está na relação com uma determinada alteridade, né? E por isso que se forma um bloco. É aquilo que se passa entre você e a alteridade, né? Entre você e o diferente. De modo que você captura nessa relação aquilo que lhe interessa. Da mesma forma que o modo como a alteridade é afetada vai depender também daquilo que interessa a ela. Então, nesse sentido, a intensidade é exatamente esse modo de você se diferenciar de si na relação com a alteridade. O que interessa da vespa em relação à orquídea, né? Elas formam um bloco entre eles, né? São dois elementos heterogêneos, né? O devir vespa da orquídea. O que é que significa o devir vespa da orquídea? Um devir orquídea da vespa. O que é que significaria isso? Aí ele vai explicar, ó. A vespa se torna parte do aparelho reprodutor da orquídea, ao mesmo tempo que a orquídea devém órgão sexual da vespa. Ou seja, é como que isso é muito interessante, ó. Como eles passam a vespa e a orquídea a co-funcionar nesse agenciamento, né? Para haver esse processo de reprodução, a orquídea ela continua na vespa, né? A vespa quando pousa lá na orquídea, né? Ela captura ali o pólen, né? Que se mistura com a vespa. E aí quando ela pousa em outra orquídea, ela está estabelecendo essa relação aí sexual, ou melhor, de reprodução, né? Entre vespa e orquídea. Então é um agenciamento, né? Ela se torna uma orquídea sem deixar de ser vespa, né? Mas é uma intensidade, porque ela não representa uma orquídea. Ela se diferencia enquanto vespa, né? Então é uma continuidade diferencial. As orquídeas não voam, né? Então tem esse processo, né? Então essa ideia é muito interessante para a gente pensar a nossa relação com outras culturas, né? Ou seja, não se trata, nesse sentido, de querer representar a outra cultura a partir do nosso modelo, né? Ou seja, não é fazer como uma outra cultura, uma alteridade.
nem se sujeitar a ela. Trata-se muito mais de tentar capturar o funcionamento dessa cultura, a partir do nosso próprio ponto de vista. Devir, né? É fazer essas alianças. E isso só é possível quando a gente produz essas intensidades. Só que quando você faz uma série de questões, né, para se relacionar com o outro, todas essas questões que você faz previamente, você faz a partir do seu modelo, né? Então isso meio que impede de você ser afetado com intensidade. Porque você está meio que já estriado ali com essas perguntas, né? É por isso que nesse tipo de pesquisa trata-se antes de um encontro, né? E não de uma entrevista, né? É nesse encontro que pode acontecer aí um devir outro da nossa cultura, né? Pela captura dessas intensidades. O que a gente vai produzir não é nem o nosso modelo e nem o modelo do outro, mas o encontro, né? É a produção do conhecimento do próprio encontro dessas duas culturas, né? Tem coisa mais chata do que uma entrevista depois do jogo de futebol? As perguntas são extremamente previsíveis e as respostas são extremamente previsíveis, né? E aí, não sei o que, vamos escutar o que é que o professor tem para dizer, né? E no próximo encontro, por quê? Porque também as perguntas são as mesmas, né? Os caras respondem do mesmo jeito, por quê? Porque eles partem desses modelos, né? Eles partem de uma representação do outro e não do próprio encontro, né? Ou seja, eles estão sempre procurando no jogo aquilo que sempre acontece ou que acontece de forma regular nos diferentes jogos. Em vez de procurar ser afetado pelo jogo e capturar do jogo um acontecimento, né? Um fenômeno singular daquele jogo. E isso vai fazer, então, que você se encontre com o atleta, né? Em vez de fazer uma entrevista com ele. Porque aí você vai afetá-lo de uma outra forma, que vai fazer com que ele, por sua vez, seja afetado de outra forma e produza um outro afeto diferente também, né? Então, assim, por que que o jornalismo sempre tem essa perspectiva muito forte na entrevista, né? Porque é muito rápido, né? Você não tem tempo para ser afetado pelos fenômenos, né? Quando eu falo aqui do jornalismo de massa, né? Não de um jornalismo independente, alternativo, que você, né, tem esse tempo de ser afetado pelos acontecimentos, né? Afetar e ser afetado pelo outro, né? Esse próprio encontro, né? Saindo um pouco do campo da expectativa. O cara sempre lhe vê como jornalista e você vê o cara como jogador. Então, já tem uma coisa mais ou menos estriada aí, né? Mas por que você não se torna outra coisa que não um jornalista e ele outra coisa que não um jogador, né? Quando isso acontece, né, como você consegue fugir desses modelos de representação e de sujeição, né? Veja, quando você está no esquema desse, você está num modelo de sujeição. O que é o modelo de ser um jornalista? Da mesma forma ele, né? O que é ser um jogador? Já tem uma série de respostas, ele por um lado, e você, enquanto jornalista, por outro, né? Então, assim, pensar o processo de comunicação como uma comunicação molecular, né? Uma comunicação encontro-encontro, é sempre buscar se tornar outra coisa. E se tornando outra coisa, né? Você consegue ser afetado de forma diferente e afetar de forma diferente, né? O negócio da Vespa é coisado, né? Mas é assim, ele pega muito esses exemplos da natureza, porque isso acontece muito na natureza, né? Os animais, né, as plantas vão fazendo alianças, né? E vão funcionando cada um dentro do seu território, né?
a orquídea no território dela, a vespa, então elas vão se acoplando, co-funcionando ali de forma independente, né. E no fundo a comunicação é um pouco isso, né, uma comunicação menor. Do seguinte sentido, você sempre captura do outro aquilo que está lhe interessando naquele momento, né, aquilo que está sendo, você está sendo problematizado a pensar. Então, assim, não é aquela ideia de você transmitir da forma mais eficiente possível, né, mas sempre um afeto, nesse sentido aí de gerar uma transformação. É mais importante, nesse sentido, promover uma transformação interna a partir da relação com o outro, do que transmitir uma informação fidedigna, né. Isso aí seria dentro de uma filosofia da representação, né, da cópia, né. Quando você tem isso, é o mínimo de alteração possível. O que eles estão propondo aqui é o contrário, né. Não interessa que você entenda exatamente o que eu estou falando, interessa é que aquilo que eu estou falando, de alguma forma, funcione para você, de acordo com seus interesses, não de acordo com os meus interesses, né. E na relação deles com a gente, né. Então, o que a gente investiga é sempre o encontro, né. É o encontro da gente com a diferença. Não é nem a gente em si e nem a diferença em si, mas como a diferença se diferencia na gente, né. Como a gente vai se transformando, como aqueles modelos que a gente estudou previamente vão se transformando na relação com o outro. Ou seja, é o conhecimento do encontro, né. Aí ele vai falar do Mozart, né, os pássaros, ele vai falar: "É como os pássaros de Mozart, há um devir pássaro nessa música, mas apanhado num devir música do pássaro, os 2 formando um único devir, um só bloco". Essa ideia de bloco é muito interessante, né. O bloco é uma evolução aparalela, né, essa ideia é interessante, ou seja, não é que na música do Mozart ele queria imitar um pássaro, ou ele tocou como um pássaro, não é nada disso. É fazer na própria música uma intensidade que passa a cofuncionar ou produzir ressonâncias com o pássaro, desde que esse pássaro também se aproxime da música, né. Ou seja, aquilo que é música para o Mozart, o pássaro nem sonha o que é, entende? Mas há uma captura ali, tem uma coisa do pássaro que serve para o Mozart, então ele captura. É a captura de uma determinada função, e não uma representação. É nesse sentido que é para ser entendida a intensidade. A intensidade é essa captura de um elemento heterogêneo, mas que serve a um território específico, no caso, o território da música. Se o pássaro canta, é para atrair, por exemplo, uma fêmea, né, nada tem a ver com a música, né. É um outro funcionamento, né, é um outro território. Só há palavras inexatas para designar exatamente alguma coisa. Só há palavras inexatas para designar exatamente alguma coisa. Aí dentro, né. Aí ele vai falar aqui, ó, ele vai conceituar o agenciamento, né, ó. É um agenciamento de enunciação. Ele vai falar sobre o estilo, né. Um estilo é conseguir gaguejar na sua própria língua. É difícil, porque é preciso que exista uma necessidade de um tal gaguejar. Não ser um gago nas suas próprias palavras, mas ser gago na própria linguagem. Ser como um estrangeiro na sua própria língua. Traçar uma linha de fuga.
Essa parte aqui é fundamental, né? O que é que significa ser gago nas suas próprias palavras? Ser gagos na própria linguagem, como um estrangeiro na sua própria língua. Essa outra parte também é muito importante, que ele vai falar. É preciso que exista uma necessidade de se gaguejar. Né? O que é que significa essa necessidade? Você foi forçado a isso. Né? Você gagueja quando você é afetado por algo e você não tem recursos, né, dada a intensidade daquilo, né, os modelos de cultura não são suficientes para você expressar aquele encontro. É por isso que você gagueja, né? E aí é isso que é legal, é se tornar estrangeiro na própria língua, né? Do nosso ponto de vista, é fazer a linguagem da ciência gaguejar, na relação com essa cultura. Sobretudo quando a gente tem esse encontro, ou seja, que faz com que a gente pense algo que a gente não tinha pensado antes, é aí que a gente consegue fazer a linguagem gaguejar. Porque aí você tem que inventar uma expressão para aquele outro que lhe afetou, né? Para a sua diferenciação interna. Né? Então, esse fluxo é importante ter claro, né? Nas nossas relações convencionais, né, nós sempre temos modelos que guiam nossos comportamentos em determinados contextos, né? Entra no elevador, bom dia, bom dia. Né? O dia tá sol hoje está muito quente, né? Ou seja, tudo isso, né? Você está sendo um nativo, né? Na sua própria linguagem, né? Seus comportamentos estão sendo guiados por esses modelos que lhe conferem uma certa segurança na relação com a alteridade, que na verdade nem é alteridade, né? Nesse sentido, é nada mais do que uma representação a partir do modelo. Ou seja, aí quando você estabelece uma relação que fura esses seus modelos, você é obrigado a se diferenciar, né? Na relação com aquilo que faz você gaguejar, né? Então, fazer gaguejar é isso, é ser apanhado por uma necessidade, por uma violência, que vai como que furar, né? Furar esses modelos e fazer, então, com que você experimente, né? Naquele outro texto que a gente leu, ele vai falar: não interprete, experimente, né?